Graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em dois textos sagrados. Eu quero ler o primeiro texto no livro de Lucas, capítulo 10. Eu quero dizer algo aos irmãos. Eu não vou dizer nada que Deus já não está falando. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga comigo: Maria escolheu a boa parte. Agora abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: melhor é uma porção cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Alguma Bíblia diz: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, estamos diante de Ti, exaltamos ao Senhor, porque sabemos que estás aqui, a Sua presença é real. Espírito Santo, eu peço a Tua ajuda. Eu preciso de Ti para falar. Me ajuda a falar, Espírito Santo. Sou insuficiente. Pai, os meus irmãos, a sua igreja, precisa de Ti para entender. Ilumina os olhos do entendimento. Ser exaltado aqui, em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja Deus. Queridos, antes de iniciar, quero dizer que Deus já está falando aquilo que eu desejo falar. Nosso presbítero Eduardo, o pastor da igreja, ele leu um texto que foi citado no Salmo 51, quando Davi havia pecado, e naquele salmo de confissão, ele disse assim para Deus: Senhor, não me lances fora da Tua presença, e nem retires de mim o Teu Santo Espírito. O medo de Davi e a grande angústia de Davi era não perder o trono, era perder a presença de Deus, era não sentir mais a alegria da salvação. Ele diz no versículo 12: torna-me a dar a alegria da salvação. E é interessante que ele continua dizendo assim: olha, o Senhor não tem prazer em sacrifício, senão eu os daria. Perceba, irmão, que isso faz parte daquilo que eu vou dizer nesta noite. As nossas muitas ofertas não atraem a presença de Deus. O volume de obras que a gente possa fazer não atrai a presença de Deus. E Davi tinha essa certeza. Ele disse: se a sua presença em mim fosse comprada com sacrifícios, eu daria a todos eles. Mas a sua presença é dada por meio da graça, por meio do favor. Senhor, eu quero é a tua presença. O que a nossa missionária disse aqui, de muitas formas e maneiras. Aleluia. Aleluia. A nossa irmã também leu o Salmo 130, que também faz parte daquilo que eu desejo falar. E no Salmo 130, disse o salmista: olha, aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra.
A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ah, querido, o que isso tem a ver com os textos que lemos? O que isso tem a ver com o texto da passagem de Marta e Maria? Queridos, diz o texto, Marta era a matriarca na sua casa. Bem verdade que ela tinha o seu irmão chamado Lázaro, aquele que foi ressuscitado depois de 4 dias. Mas Marta era uma mulher importante e de influência, uma mulher respeitável, e temia ao Senhor. E diz o texto que ela recebeu Jesus em sua casa. Irmão, que coisa maravilhosa é quando nós abrimos as portas para receber Jesus em nossa casa. E é tão tremendo que hoje Jesus é recebido através de um pequenino dele. Jesus disse assim: aquele que recebeu um desses pequeninos, a mim me recebe. Quando você abre a porta para um servo de Deus entrar na sua casa, por menor que seja, ele talvez não tenha patente nenhuma, mas ele é servo de Deus, ele teme ao Senhor. Você está recebendo Jesus, e coisa boa é receber Jesus, coisa boa é deixar Jesus entrar. E Marta então recebeu Jesus em sua casa. Aqui nós encontramos 2 tipos de pessoas, 2 tipos de servos. Um servo que, como Marta, quer apresentar a Jesus um grande volume de serviço. Um servo ou uma pessoa que, como Marta, quer apresentar a Jesus um volume de obras, coisas impressionantes, quer impressionar Jesus com um volume de coisas. Talvez, eu quero acreditar, eu quero crer que Jesus estava ali apenas com os seus 12 discípulos. Eu não acredito que Jesus estava ali com uma multidão. Não, eu quero crer que estava Jesus e os seus 12 discípulos. A casa estava cheia. Então Marta, pensou no seu coração: isso é o que eu estou pensando, eu vou fazer um grande banquete para Jesus, eu vou impressionar Jesus. O meu projeto é colocar uma grande mesa hoje. Eu vou fazer algo tão grande que Jesus vai ficar impressionado, e todas as vezes que Jesus passar por perto, Jesus vai lembrar do dia que ele comeu o maior banquete da vida dele. Aleluia, aleluia. Querido, esse era o projeto de Marta. Marta tinha um projeto de fazer, penso eu, uma comida muito especial, algo grandioso para impressionar Jesus. Mas uma coisa que precisamos entender, diga comigo: Deus não se impressiona. Irmão, Deus não se impressiona com aquilo que eu possa oferecer para Ele. Deus não se impressiona. Ninguém nesta terra pode impressionar a Deus. Nada que eu possa fazer pode impressionar a Deus. O profeta Jeremias, no seu livro capítulo 32, versículo 27, diz: haveria alguma coisa maravilhosa para mim? Será que alguém consegue impressionar a Deus?
Será que o volume de obras que eu apresentar para Deus pode impressioná-lo? Será que o volume de coisas que eu colocar diante dele vai impressioná-lo? Nada pode impressionar a Deus. Quero acreditar que Marta projetou fazer um grande banquete, talvez, penso eu, tentando impressionar ao Senhor. Grandes projetos demandam tempo, demanda energia, demanda distração e precisa de ajuda. Nenhum grande projeto se pode fazer sozinho, nenhum grande banquete se faz sozinho. Se você está pensando em fazer um grande projeto para Deus, e se esse projeto é teu, é pessoal, saiba de uma coisa: você não pode fazê-lo sozinho. Aleluia! E você também precisa colocar isso em mente: nada do que eu fizer pode impressionar a Deus. Deus não se impressiona. O salmista no Salmo 147, versículo 4 e versículo 10 diz: Ele conhece o número das estrelas e Ele chama todas as estrelas pelo nome. Ele não se impressiona com a força do cavalo e nem se impressiona com a agilidade do valente. Deus não se impressiona. Deus não se impressiona. Queridos, então, quando olhamos para Marta, Marta projetou um grande banquete. Marta projetou fazer algo grande. E ao fazer algo grande, isso demandaria ajuda e toda a força necessária. Esse texto aqui, irmão, trata-se de um divisor de águas. Quando nós vemos uma pessoa querendo agradar a Deus com os seus serviços, mas nós vemos outra pessoa que se assenta aos pés do mestre e dar ao mestre toda a atenção e dar ao mestre a sua dedicação. Eu quero admirá-lo, eu quero ver seu rosto, eu quero ouvir as suas palavras. Maria não quis servir a Jesus com obras. Maria quis servir a Jesus, dando a Ele toda a atenção que ela tinha, dando a Ele toda a sua admiração, dando a Ele os seus ouvidos. Eu quero saber o que Ele tem a me dizer. Enquanto tem pessoas que querem servir, tem pessoas que primeiro querem sentar e ouvir, quer sentar e se encher, quer sentar e receber de Deus. Queridos, qual foi o segundo erro de Marta? Quando Marta viu que o que ela estava fazendo era muito grande, ela então foi atrás da sua irmã. Mas aonde estava a sua irmã? Sua irmã estava sentado aos pés do mestre, e diz o texto, ouvindo as suas palavras. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é vida espiritual. Ouvir a palavra de Deus é melhor do que fazer qualquer obra para Ele. Sentar aos seus pés e saber o que Ele quer é muito melhor do que correr e fazer. Não adianta eu correr e fazer se eu não sei o que Ele quer. Não adianta eu querer fazer um grande projeto para apresentar
se só eu estou com este projeto, e depois querer que as outras pessoas me ajudem nesse projeto que eu sozinho decidi, eu sozinho elaborei, e agora eu preciso de ajuda, e você, meu irmão, vai ter que me ajudar. Mas será que vai dar certo? Será que de fato Deus vai se agradar disso? Amados, falando de projeto, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz o texto lá em 1 Crônicas capítulo 28, antes deste capítulo, Davi colocou no seu coração fazer um templo para colocar a arca de Deus. E diz o texto que Deus não permitiu. Deus disse assim: você não vai fazer. Primeiro, que eu nunca pedi para ninguém fazer um templo para mim. Primeiro, que eu não disse para ninguém fazer um templo para mim. Eu estou satisfeito habitando em tendas. Então Davi ficou tranquilo. Mas aí Deus disse: mas eu vou te dar um filho, e este filho eu vou dar para ele o direito de fazer um templo para mim. E este templo era grande. No capítulo 28, o versículo 19, Davi já está passando a coroa para Salomão, e ele entrega um projeto para Salomão, dizendo: tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras destes riscos. Ou seja, Davi apresentou um croquis, um rabisco, um projeto para Salomão, e disse: está aqui todas as medidas do templo, está aqui tudo o que precisa ser feito, eu recebi do Senhor, faz a obra, segue este projeto. Glória a Deus. Mas antes de Davi falar isso para Salomão, olha o que ele disse no mesmo capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 9: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Repare a ordem: primeiro você deve conhecer o Deus de teu pai, e depois sirva-o. Primeiro conheça a vontade de Deus. Primeiro se assente como Maria para admirá-lo, para ver sua beleza, para ouvir suas palavras, para saber o que ele quer, e depois faz a obra que ele colocou nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Primeiro é sentar para ouvir, primeiro é conhecer, primeiro é aprender, primeiro é admirá-lo, depois fazer a obra. E sabe o que é interessante? Que às vezes nós recebemos a Jesus tarde já. Tem pessoas que demorou para receber Jesus, e quando recebe a Jesus diz: eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso fazer o máximo de coisas que eu puder, porque eu perdi muito tempo. O pensamento está certo, mas não é bíblico. Primeiro conhece o Deus de teu pai. Primeiro assenta na tua presença. O salmista, no livro de número 84, versículo 10, diz assim:
mais vale um dia na tua casa, mais vale um dia nos teus átrios, do que em outra parte 1000. Preste bem atenção, o salmista está dizendo que nós seremos mais produtivos se passarmos um dia na presença de Deus, do que fazermos ou estarmos em qualquer outro lugar. Mais vale estas 2 horas que estamos dando a Ele, do que 22 horas em qualquer outro lugar. Mais vale o tempo que paramos para ouvi-lo, para admirá-lo, para adorá-lo, do que ficar fazendo muitas outras coisas. Aleluia! Anelo pela sua presença, anseio pela sua palavra, desejo de saber a tua vontade, querido. E quando você continua lendo capítulo 29, capítulo 30 de Crônicas, de 2 Crônicas, aí você vai lendo capítulo 1, melhor dizendo, de 2 Crônicas, aí você vai percebendo que primeiro Salomão adorou a Deus. Depois Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu tanta sabedoria que vinha gente de todos os lugares ver a sabedoria e ouvir a sabedoria de Salomão. E você vai lendo em 2 Crônicas, capítulo 1, 2, 3, que ele acumulou muita riqueza. Então, no capítulo 3 de 2 Crônica, versículo 4, no 4º ano do seu reinado, ele se propôs a edificar o templo para Deus. Queridos, perceba que Salomão pegou o projeto que Deus entregou para ele por meio do seu pai, e ele não saiu correndo para fazer. Não, ele não saiu, não, eu tenho que cumprir, porque isso aqui foi revelado, Deus revelou, Deus deu o croquis para o meu pai, Deus deu as medidas, Deus deu tudo que eu preciso fazer, e agora eu tenho que me apressar. Não, querido, não se apresse. Primeiro conheça o Deus de teu pai. E Salomão fez isso. Primeiro adorou, ele começou adorando, e diz o texto que ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E numa noite daquela, Deus o visitou, Deus apareceu para ele e disse: o que é que você quer, rapaz? Glória a Deus. Eu só peço uma coisa, Deus: sabedoria para julgar o teu povo, para entrar e sair. Irmão, Deus se agradou daquilo. Deus disse: eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, vou te dar fama, eu vou te exaltar nessa terra. Meu querido, e depois que ele acumulou toda aquela riqueza, ele começou a fazer alianças, e fez aliança com um rei chamado Irão-Abi, um homem que tinha lá um grande artesão, e ele fez aliança com esse homem, e esse artesão, que simboliza o Espírito Santo, veio ajudá-lo a fazer aquela obra. Irmão, e sabe o que é maravilhoso? Que depois que ele fez tudo aquele templo, ele banhou as paredes do templo com ouro. Irmão, imagina, você, em vez de passar tinta na parede, você mandar derreter e banhar com ouro. O tamanho da riqueza e da glória que era todo aquele projeto. Diga comigo: Salomão não procurou aquele projeto. Você concorda comigo? Salomão não procurou aquele projeto. Quem foi que deu o projeto? Deus. Deus disse: eu vou te dar um filho,
e vou dar um projeto para ele, e ele vai fazer. E como Salomão seguiu o caminho da bênção, primeiro conheceu a Deus, primeiro recebeu sabedoria, depois Deus foi dando riqueza, depois foi fazendo aliança. Agora o templo já estava construído, e no dia da dedicação, olha o que Salomão orou, capítulo 6 de 2 Crônica, versículo 18: habitará Deus com os homens na terra? Será que Deus vai habitar com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Deus, isso aqui não te impressiona. Deus, toda esta obra que fiz é nada, é nada. O Senhor não pode se impressionar. Os homens talvez se impressionem, as pessoas talvez fiquem admiradas, mas o Senhor não se impressiona. Qual foi o erro de Marta? Talvez, penso eu, querer impressionar a Cristo com um grande banquete. Eu vou fazer uma coisa grandiosa, mas diga comigo, o projeto era só de Marta. Era só de Marta. Não era projeto de Maria, era o projeto de Marta. E também não era o projeto de Jesus. Queridos, preste bem atenção. Se Deus não se impressiona, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar o meu melhor com sinceridade. Pode ser um copo de água. Aquele que não negar um copo de água a um desses meus pequeninos, digo verdade é, que não ficará sem receber galardão. É um copo de água, mas é sincero, é verdadeiro, é honesto, é tudo que você pode dar. Eu recebo. Se Deus não se impressiona, Ele recebe a sua oferta humilde. Disse o próprio evangelista São Lucas que uma mulher jogou no baú das ofertas 2 pequenas moedas, mas era tudo que ela tinha. Jesus olhou e disse: esta mulher deu mais do que todos. Por quê? Porque eu não olho o volume da oferta, eu olho a sinceridade, eu olho a verdade, eu olho o desejo. Pode ser humilde, mas é verdade, então dê. Aleluia, 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 aleluia. Dei a ceia, a necalassúria. Meus irmãos, Maria então cometeu o segundo erro que nós também cometemos. Que erro é esse? Ela foi questionar Jesus: Senhor, você não está vendo que eu estou sozinha neste projeto? Glória a Deus. Senhor, o Senhor não tem dó de mim não? Estou fazendo um negócio grande aqui para impressionar, e só está eu aqui. Mas o projeto não é teu? Você não projetou sozinha? Então e agora? Está reclamando por quê?
Querido, imagina alguém na sua casa, seu filho, sua filha, diz: pai, eu quero, ou o esposo, ou a esposa, eu vou fazer medicina, decidi, vou ser médico, vou ser doutor. Glória a Deus. Será que você consegue isso sozinho? Quem consegue isso sozinho, irmão? Irmão, a primeira coisa que você vai ter que fazer é parar de trabalhar. Sabia disso? Você vai ter que parar de trabalhar, porque medicina é 8 horas de estudo. Então você não pode chegar e dizer: eu vou ser doutor e pronto. Não, alguém tem que estar com você nesse projeto. Glória a Deus. Se você não sentar para conversar sobre esse projeto com alguém, e esse alguém dizer: eu estou com você, vou te ajudar, vai dar errado. Glória a Deus. Outra coisa, é tua vocação? Você tem vocação para cuidar de pessoas? Ou você só quer o título? Há algo no teu coração? Você percebe uma chamada de Deus para isso? Glória a Deus. Então não é só querer. Aleluia. Deus tem que estar junto. Deus tem que estar com você. Glória a Deus. Então Maria começou a acusar Jesus Glória a Deus. em oração, né? Senhor, olha aí, eu tô sozinha. Olha aí o meu esforço, o Senhor não manda ninguém me ajudar. Faz o seguinte, manda a Maria sair daí para me ajudar. Ai, sério, irmão, Jesus não vai tirar ninguém do pé dele. Jesus não vai me dar parar de ouvir a revelação para correr e fazer alguma coisa. Glória a Deus. Não foi assim com os apóstolos. Começou uma murmuração da igreja, porque algumas viúvas, as viúvas dos gregos, não estavam sendo contempladas. A murmuração chegou aos ouvidos dos apóstolos. A comunidade está com defeito, porque só as viúvas dos judeus estão sendo contempladas. E começou aquele murmurinho. Os apóstolos então chamou para uma reunião e disseram: é justo que nós paremos de meditar na palavra, paremos de orar para ir servir a mesa? Não que servir a mesa seja menos importante, não. Servir a mesa também é importante. Mas não é justo aquele que Deus chamou para a palavra, aquele que Deus chamou para a oração, parar o que está fazendo para ir servir a mesa. Glória a Deus. Não, vamos escolher pessoas para esse serviço e ter que ser cheio do Espírito Santo, ter que ser cheio de sabedoria, ter que ter bom testemunho, porque esse serviço é importante. Glória a Deus. Aleluia! Tudo na obra de Deus é importante, e cada um dentro da sua vocação. Glória a Deus. Amados, Jesus disse assim para Marta: ei Marta, você está muito distraída. Ei Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu quero pensar que ela estava pensando em pratos diversos. É eu que estou pensando. Eu quero pensar que ela estava pensando na sobremesa. Eu quero pensar que ela estava pensando num suco. Eu quero pensar que ela queria fazer um negócio espetacular. Jesus, você está cansada por causa desses muitos projetos seus. Glória a Deus. Uma coisa só é necessária. Aleluia. Irmão,
Quem está com fome, come o que vier à mesa, ou não é assim? É. A Bíblia diz que a alma farta pisa favos de mel, ou seja, quem não está com fome, joga até sobremesa fora. Mas quem está com fome, irmão, o que vier é bem-vindo. Glória a Deus. Marta, por que você está pensando num monte de coisa? Faz o arroz e feijão lá e entrega para nós. Agora você quer que eu tire Maria daqui? O projeto é teu. Eu não vou tirar ela daqui. Ela escolheu a melhor parte. Dei a sua decalaceia. A melhor parte é estar diante da face de Deus. A melhor parte é admirá-lo e adorá-lo. A melhor parte é receber a sua revelação, é saber a tua vontade, para que quando você for fazer, você tenha certeza do que você está fazendo. Irmão, olha só o que o salmista Davi disse no Salmo 131. Olha o que ele disse, esse salmo é maravilhoso. Senhor, o meu coração não se elevou, ou seja, eu não permiti que o meu coração se exaltasse, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas. O que o salmista está dizendo? Senhor, eu não coloquei diante dos meus olhos grandes projetos. Eu não coloquei diante dos meus olhos coisas muito elevadas para mim. Eu conheço as minhas limitações. Eu sei até onde posso chegar. Então eu me contentei em fazer só aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Versículo 2: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Quem é que fez? Fui eu. Eu disse à minha alma: sossega. Eu disse à minha alma: cala-te, fica em paz. Para de buscar coisa que não é para você. Para de se dedicar em coisas que Deus não chamou você para fazer. Para de pensar em grandes coisas. Ceia, para de gastar energia, de gastar tempo em coisas sem valor. Irmão, uma vez eu fiz, sabe aqueles votos de tolo? Projeto de adolescente. E é da hora, né? Que depois você sofre, né? Trabalhava de ajudante de pedreiro. E um dia eu disse assim: a partir de hoje eu vou dar o dízimo do que eu ganho e vou dar o dobro em oferta, né? Votinho de adolescente, de jovem besta, né? E fiz. Deus pediu para mim fazer isso? Não. Quem decidiu? Eu vou impressionar Deus. Eu vou impressionar Deus. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. A gente ganhava muito pouco, irmão. Ganhava pouco. Aí eu queria comprar uma blusa e queria comprar umas camisetas. Mas, irmão, o dinheiro que sobrava para mim era tão pouco que eu só conseguia pagar a lojinha dos doces. Assim, meu Deus, meu. E aquilo começou a me entristecer, porque eu não via a prosperidade vir. Eu estava dizendo: Deus, olha o tanto que eu estou te dando. Quando chegou o sexto mês, eu cheguei diante de Deus e falei assim: Deus, eu pequei. Perdoa a minha loucura. Eu só vou dar o dízimo agora, tá? Quebrei o voto de tolo. Falei assim: eu vou ficar no que é certo, né?
vou ficar no que é certo, que pelo menos eu vou conseguir comprar uma blusa e vou conseguir comprar umas 2 camisetas para mim. As coisas eram difíceis antigamente, né, irmão? A história é triste, mas enfim. Aí minha mãe trabalhava em casa de família. Aí sua Bacaue, aleluia. Diga comigo, eu não posso impressionar a Deus, mas Deus pode me impressionar. Deus pode causar impressão. Deus pode causar impressão. Você não pode impressioná-lo, mas Ele te impressiona. Glória a Deus. Oh, eu quero crer que Deus vai impressionar pessoas aqui. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Deus vai te impressionar. Deus vai provar que é com você. Deus vai mostrar que é na tua vida. Deus vai impressionar pessoas aqui. Você crê? Você crê? Então levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e adore. Deus vai te impressionar. Aleluia. Aleluia. Já estou encerrando, irmão. Queridos, minha mãe trabalhava numa casa de família, um juiz era patrão dela, e Deus entrou no coração daquele juiz, falou assim: eu vou trocar todas essas camisas aqui. Irmão, pegou todo o guarda-roupa de camisa assim, e disse assim para minha mãe: você tem filho lá que serve? Ah, Deus! Glória a Deus. Irmão, foi mais de 20, mas camisa boa, irmão, camisa boa, coisa que eu não podia comprar, Glória a Deus. tudo nova. Aí ele olhou assim, eu queria comprar uma blusa, ele olhou assim: essa blusa também eu vou dar, pode levar. Irmão, aquela blusa tinha uma unção de Deus nela. Você pode achar que não tinha, mas tinha. Você acredita que eu ficava bonito quando eu vestia aquela blusa? É sério? Irmão, eu estava namorando com a minha esposa depois de um tempo, né? Não, antes eu ia para a escola quando ficava muito frio, que era uma blusona assim da hora, né? Aí eu ia para a escola. Quando eu ia sem ela, eu era mais um. Eu andava lá no meio daquele mundo de gente assim, mais um. Mas quando eu ia com aquela blusa, admirado, e aquilo me constrangia, porque eu falei assim: meu Deus, o que essa blusa tem? Aí quando eu comecei a namorar com a minha esposa, quando eu estava lá, as irmãs dela, eu era um negão normal. Mas quando estava muito frio, eu vestia aquela blusa. As irmãs dela: negão bonito, hein? Era a blusa, irmão. Havia uma unção de Deus ali naquela blusa. Glória a Deus. Comecei a trabalhar numa loja de calçados lá em Pinheiros, e quando estava muito frio, eu ia com aquela blusa. Irmão, eu parecia um camarada na passarela, de frente da Rocha até Pinheiros. Mas que negão da hora! Era a blusa. Quando eu batia o pé na loja, o encarregado olhava lá e via eu com a blusa e falava assim: irmão, tira a blusa aí que eu vou usar. E quando ele colocava a blusa, ele parecia uma criança e ria. Eu falava assim: meu Deus, essa blusa tem mistério. Deus me impressionando. Eu queria comprar uma e não conseguia. Deus me deu uma ungida. E enfim, irmão, para encerrar a conversa, guardei tanto aquela blusa que um dia a traça veio e comeu, e eu tive que jogar fora. Mas naquela mesma época eu comprei uma blusa também. Aquela blusa eu uso até hoje, não acaba. Aquilo que eu comprei com fruto do meu trabalho está lá até hoje.
As camisas eu usei por 15 anos. Eu fiquei 15 anos sem comprar camisa. Sabe o que Deus faz? Deus nos impressiona. Você não pode impressioná-lo, mas Ele te impressiona. Para encerrar, Deus apareceu para Gideão. Você conhece a passagem, capítulo 6, versículo 12, e disse assim: Gideão, vai nesta tua força, porque livrará Israel da mão dos midianitas. Ele disse: vai com a força de Moisés? Não. Vai com a força de Abraão? Não. Vai com a força de Josué? Não. Vai com a força de quem? Com a sua força. Tudo que Deus colocar na tua mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faze-o conforme a tua força. Não é para você buscar o que fazer, é para você estar diante de Deus, e Deus vai colocar na tua mão o que fazer, e quando Ele colocar, faze-o conforme a tua força. Que Deus nos abençoe. Retorna a palavra ao nosso pastor. És fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. E nessa palavra de Deus, Aleluia. cuidado aos nossos corações.